Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Deus, ele ensinou o povo de Israel a servi-lo. Vamos ver sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E servir ao Senhor é um privilégio para o ser humano, mas servir ao Senhor não é de qualquer jeito que ele recebe. Vamos ao nosso tema, servindo ao Senhor com alegria. Nosso texto base está em Salmos, número 100, verso 2, que diz: servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com um canto. Servir ao Senhor é uma escolha do homem, e Josué ele nos mostra isso, pois antes da morte de Josué, ele reúne todo o povo de Israel e pede para o povo de Israel escolher se querem ou não servir ao Senhor. Vamos conferir? Josué capítulo 24, verso 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Foi a decisão de Josué por ele e pela família dele. Mas o profeta Elias, certa vez, ele também pergunta ao povo se o povo quer servir a Deus ou se o povo quer servir a Baal. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo não tomou uma decisão naquele momento. E Jesus, ele nos adverte, ele nos mostra que nós não podemos servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, e ao dinheiro. Mas nós precisamos refletir muito sobre o porquê, qual é a motivação que nos leva a servir o Senhor, porque nós temos muitos motivos para servir ao nosso Senhor, mas independente da motivação, nós devemos servir ao Senhor por amor, como Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Porquanto o amor de Cristo, ele nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, porque o amor de Cristo é que nos motiva a servir a Deus com um coração sincero. Foi Cristo que morreu por nós, por isso nós temos prazer em falar do imensurável amor de Deus, em deixar o Filho único dele, Jesus Cristo, morrer por aqueles que somos nós, que não merecíamos. Mas ainda Paulo fala em Gálatas capítulo 5, verso 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, olha que tremendo, sirvam uns aos outros mediante o amor de Cristo. Ele nos constrange, ele nos ajuda a servirmos uns aos outros, mas servir ao Senhor
deve ser por gratidão. Outro motivo no Salmo 95, verso 2, que diz assim: apresentemo-nos diante dele com ações de graças, vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Louvado seja Deus. Eu não sei se você é uma pessoa que tem motivos para agradecer ao Senhor, mas só o fato de você poder estar respirando, de você poder acordar, de você ter do que se alimentar, já é motivo para ser grato a Deus. Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é importante nós servirmos ao Senhor por gratidão. Davi, ele fala também no Salmo 34, verso 1, bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Davi, ele nos mostra que ele serviria ao Senhor em todas as circunstâncias e entoando louvores ao Senhor. E neste salmo, sabe o que estava acontecendo com Davi? Davi, ele tinha sido liberto da morte, porque ele estava na presença do rei Abimeleque, e o rei Abimeleque, ele olhou para Davi, Davi se fingiu de louco, e este foi o livramento que Deus deu ao rei Davi, e ele pôde escapar de ser morto pelo rei Abimeleque. Nós servimos ao Senhor, como eu falei para você, não é de qualquer jeito que o Senhor aceita. O Senhor aceita aqueles que servem a Ele com humildade, e Ele nos dá o exemplo do apóstolo Paulo na Bíblia. Vamos conferir? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Olha que tremendo! Tudo que Paulo fazia, a motivação era agradar ao nosso Deus. Ele tinha um coração sincero em servir ao Senhor. Mas nós vimos no nosso texto base que o salmista, ele fala que devemos servir ao Senhor com alegria. Não é por obrigação, mas ele nos mostra que devemos estar sempre alegres, independente da circunstância, porque é o Senhor que cuida de cada um de nós. No Salmo 100, verso 2, servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Quantas pessoas perdem tempo na sua vida reclamando, murmurando, alimentando mágoa no coração, mas o salmista fala: sirva ao Senhor com alegria, porque é Deus que cuida de você. No Salmo 105, verso 2, ainda nos mostra: cantai para Ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. É tão gostoso estarmos perto de pessoas que ficam louvando ao Senhor, que ficam adorando ao Senhor, e você olha e você vê que é aquilo de dentro da pessoa, em gratidão, em alegria, em humildade, é a forma que ela serve ao Senhor. E Paulo, ele nos ensina que independente das circunstâncias, nós devemos nos alegrar no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Paulo, ele teve uma vida muito difícil. Paulo passou por muitas situações complicadas, difíceis, onde a própria vida dele foi muitas vezes ameaçada, mas Paulo, ele servia ao Senhor com alegria. E também nós aprendemos que nós devemos servir ao Senhor não esperando a recompensa, mas não podemos nos esquecer que o Senhor, ele é justo, o Senhor é Deus de recompensa.
recompensa, conforme João capítulo 12, verso 26. Olha o que Jesus fala: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha que tremendo, olha quantos motivos nós temos para servirmos ao Senhor, o nosso Deus. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel, é o Deus que recompensa aqueles que amam a Ele. Hebreus capítulo 6, verso 10. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Olha o que o autor de Hebreus está falando: uma forma de nós servirmos ao Senhor é ajudar aqueles que estão precisando. E Moisés, ele fala que nós devemos servir ao Senhor. Deuteronômio capítulo 13, verso 4. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Olha quantas coisas Moisés nos ensina nesse versículo, que devemos servir ao Senhor com temor, mas temor que a Ele é devido. Nós devemos obedecer ao Senhor, nós devemos estar apegados ao Senhor. Que tremendo este versículo, mas Josué também, ele fala que nós devemos servir ao Senhor. Josué capítulo 22, verso 5. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Louvado seja Deus. Josué, ele nos mostra também nesse versículo como devemos amar ao Senhor, devemos temer ao Senhor, devemos obedecer ao Senhor, devemos nos apegar ao Senhor. Olha que tremendo! E servir ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Mas sabe também quem nos fala que devemos servir ao Senhor? O profeta Sofonias. Vamos conferir? Sofonias capítulo 3, verso 9. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Louvado seja Deus. Agora eu quero falar para você que o nosso Jesus, o nosso Mestre Jesus, ele fala que nós devemos servir ao Deus Todo-Poderoso prontamente, com prontidão. Lucas capítulo 12, verso 35 a verso 38, que diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Olha que tremendo ainda o que Jesus fala: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Olha ainda Jesus falando: eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Olha que tremendo! O nosso Senhor Jesus, ele nos mostra que ele servirá aqueles que estão em prontidão, aguardando a ele. Ainda continuando, o versículo fala: mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Louvado seja Deus. E nós queremos estar preparados, nós queremos estar prontos para a vinda do nosso Senhor. E Paulo, ele fala que nós devemos servir ao Senhor
Lembra que eu falei que não é de qualquer maneira? Paulo fala que devemos servir ao Senhor com zelo. Romanos capítulo 12, verso 11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Louvado seja Deus, é um privilégio para nós servirmos ao Senhor. E Paulo ele ainda nos ensina que devemos servir ao Senhor com aquilo que o Senhor nos dá em Romanos 12, verso 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Ou seja, todos nós temos dons, mas nem todos têm o mesmo dom. Por isso que Paulo fala sobre o corpo de Cristo. Cada um tem uma função, mas todos são importantes para Cristo. E nós vemos que Paulo, ele servia ao Senhor, e Paulo, ele fala que ele se sentia um devedor ao nosso Deus. Romanos capítulo 1, verso 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo tinha o prazer em falar do imensurável amor de Deus. Paulo, ele tinha alegria em falar de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus. Mas o que eu acho lindo é que Paulo, ele mostra que ele se sentia devedor às pessoas, de falar para as pessoas do amor de Deus. E quantas pessoas hoje fazem o contrário, acham que Deus é quem deve alguma coisa para ela. Eles acham que Deus que é o devedor, que o Senhor Jesus nos ajude a não sermos assim. Paulo, ele sabia que o que ele recebera do Senhor era algo grandioso, era maravilhoso. Ele recebera o perdão dos pecados dele, ele recebera a vida eterna do nosso Senhor, e Paulo estava sempre pronto para servir ao Senhor. Romanos capítulo 1, verso 15, que diz: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo, ele tinha prazer em falar do Senhor. Paulo, ele tinha prazer em servir ao Senhor. Ele servia com alegria. Mas Pedro, ele fala que nós devemos servir ao Senhor, porque nós somos mordomos do nosso Senhor. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Outra versão fala assim, olha, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Temos muitos motivos para servirmos ao Senhor. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus nos ensina a servirmos a Deus olhando para ele. Mateus no capítulo 20, verso 28, que diz: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos, o nosso Jesus, ele serviu a Deus. E ele serviu humildemente. Ele nos mostra que quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho, porque ele é o nosso maior exemplo de humildade. Lucas capítulo 19, verso 35, e trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e Jesus, ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Mas também Jesus, ele serviu ao nosso Deus em obediência, e obediência até o fim. Filipenses capítulo 2, verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, como nosso Jesus nos ensina. Ele nos ensina
que devemos servir ao nosso Deus, mas sempre em submissão a Ele, porque é a vontade do nosso Deus, que é boa, agradável e perfeita, que deve prevalecer. Mateus capítulo 26, verso 39, seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Olha a oração de Jesus. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Como precisamos aprender a servir o nosso Deus com o exemplo de Jesus Cristo, que não seja o nosso desejo não, mas seja como o nosso Senhor quer, que seja em submissão a Ele, que aprendamos a servir ao nosso Deus com alegria. E Davi, ele foi um homem honrado por Deus, porque ele servia a Deus com coração sincero. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 28, ele faleceu feliz e realizado em boa velhice, vida longa, cercado do respeito de todos, grande honra e muita riqueza. E Salomão, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. Olha a recompensa terrena que Davi teve em servir ao nosso Senhor. Mas Moisés, ele também nos mostra que existe consequência para aqueles que não servem ao Senhor com alegria e com bondade de coração. Vamos conferir? Deuteronômio capítulo 28, verso 47 e verso 48. Considerando que não quiseste obedecer e servir ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo que Ele proveu para teu usufruto, olha a consequência, então servirás ao teu inimigo, que o Eterno enviará contra ti, trazendo fome, sede, nudez, falta de absolutamente tudo. E o adversário ainda colocará um jugo de ferro sobre teu pescoço até exterminar-te. Como é importante nós aprendermos a servir ao Senhor com alegria e com bondade de coração. Eu vou concluir. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas não querem servir. Elas querem ser servidas. E olha, nós precisamos aprender com o nosso maior exemplo, como nós vimos no estudo, que é o nosso amado Mestre Jesus. Eu trouxe outros exemplos, mas Jesus sempre será o nosso maior exemplo. E Paulo, ele nos afirma que tudo aqui nessa vida é passageiro. Por isso que precisamos aprender a servir ao Senhor com alegria. Filipenses capítulo 3, verso 20 e verso 21 nos mostra, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde nos aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Louvado seja Deus pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Louvado seja Deus, tudo aqui nesta terra é passageiro, inclusive esse corpo aqui. Nós temos muitos motivos para servirmos ao Senhor, mas que possamos servi-lo sempre com alegria, não buscando recompensa, mas pelo maravilhoso amor do nosso Deus em mandar o nosso Mestre Jesus vir morrer por cada um de nós. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.